Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre uma ferramenta que serve para estudos de pessoas que costumam fazer uso de microscópios, mas não tem um microscópio em casa ou não tem acesso a um laboratório o tempo inteiro para ficar fazendo esses estudos. E por sorte, algumas empresas como essa aqui, olha, eu não estou ganhando nada com isso, tá? Isso é só porque é uma ferramenta grátis. Por isso que eu estou mencionando esta ferramenta. Mas essa empresa aqui, a Leica Biosystem, ela disponibiliza, por exemplo, o ImageScope, que hoje é um analisador de imagens digitais mais utilizado no mundo, ou um dos mais utilizados no mundo. O que fazem esses analisadores digitais? Eles simulam um microscópio. E você não tem que ter um microscópio instalado. Você pode baixar esse software no seu computador, como eu disse, ele é grátis, não tem custo algum, desde que seja para estudos e não para análises profissionais, para ter algum rendimento em cima disso. Então, eles disponibilizam isso principalmente para alunos e curiosos do assunto, e é uma ferramenta bastante importante para aumentar o conhecimento e avançar nos estudos que vocês já estejam fazendo. Então, nós vamos falar sobre o ImageScope, que, como eu disse, é dessa empresa aqui, Leica Biosystem, e para fazer o download, você só precisaria entrar no site da própria empresa e fazer esse download. Existem duas versões, a versão 12.3.3 e a posterior. A diferença basicamente é que normalmente as posteriores costumam ter melhorias em relação às anteriores, mas se você já está habituado com essa versão, nada te impede de fazer o download. Só tome cuidado, ele é compatível com Windows a partir do Windows 7, mas só tomem cuidado porque existe a versão de 32 e a de 64 bits, isso vai depender do seu sistema, ok? Mas é só vir aqui, clicar em cima do botão de download, ele vai te abrir a página. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho ele instalado na máquina e também não vou mostrar como se faz a instalação porque basicamente é next, next, next até o fim. E em algum momento ele vai te perguntar se você aceita os termos de uso, que é padrão de todos os softwares, né? Você vai aceitar, não há risco algum, você está baixando do site oficial, a conexão é segura, então não há risco algum, pode fazer o download tranquilamente. Feito o download, você vai precisar dos slides. Existem slides disponíveis, várias universidades disponibilizam esses slides que elas já digitalizaram. Esses slides o que são? São as lâminas que você colocaria para visualização no microscópio. Aquelas lâminas de vidro. Só que com a vantagem de você não... Elas são lâminas caras, né? As dos microscópios. Você tem a vantagem de não correr o risco de quebrar, de haver contaminação por uso indevido, enfim. Você vai poder fazer os estudos utilizando lâminas similares àquelas, só que sem correr o risco de contaminações, etc. E você consegue, como eu disse, esses slides em várias universidades. Entre elas, a Universidade de Michigan disponibiliza bastante, algumas aqui do Brasil também. A Universidade de Virgínia também disponibiliza slides. Ou você tem a opção de entrar no site da própria empresa, da Apereo Slide Hosting. Se você clicar aqui, ó, não se preocupem com os sites, tá? Eu vou deixar isso tudo na descrição do vídeo, para que fique mais fácil. Tanto o site para o download, como para o download das lâminas. Se você já tiver um usuário e uma senha para fazer esse acesso, é só entrar com ele aqui. Caso não tenha, não há problema algum. Você pode entrar como um visitante. Vai clicar no botão de Guest Login. Ele vai preencher aqui e automaticamente te direcionar para a próxima tela. Nessa tela ele vai fazer aquela advertência de que não é para uso de diagnósticos, etc. Você vai dar um continue e ele vai abrir os locais de onde você poderá baixar os slides. Aqui você tem algumas funcionalidades do site, mas o que nos interessa aqui são os slides, nesse momento. Você vai ter vários tipos de slides aqui, cada um para um determinado uso. Não vou fazer o download deles agora porque o intuito é só de demonstrar o funcionamento do software, mas você tem aqui uma gama bastante grande e pode fazer o download sem problema algum.
Então vamos lá, digamos que você já tenha feito o download, já instalou o software e você agora vai utilizar. Você vai clicar, ele vai provavelmente instalar na sua área de trabalho um ícone de atalho com esse símbolo aqui, ó. Você vai clicar nele e ele vai te abrir o software dessa forma. Aqui a minha versão é a 12.4. Você vai abrir o ImageScope. Aberto o ImageScope, você vai selecionar a lâmina, né, o laminário que te interessa. Eu baixei um aqui como exemplo, só um adendo, eu não sou da área de saúde, ok? Isso é só para mostrar como é o funcionamento do ImageScope e dos digitalizadores visualizadores de imagens digitalizadas mais comumente usados. No caso aqui, esse é o ImageScope. Então eu baixei o Lilium, que é uma lâmina de botânica, e o Lilium, o que é? Ele é uma flor, é uma planta com flor. E isso aqui é a lâmina desse Lilium. Quando você tiver feito a abertura da lâmina que você escolheu, aqui no canto esquerdo você vai ter as informações dessa lâmina. Se você, por exemplo, abriu várias lâminas e quiser fechar uma determinada lâmina, não é o caso agora, mas você vai clicar aqui nesse botãozinho de Close Image. Ele vai fechar tudo e voltar ao ponto inicial, ou se tiver alguma outra lâmina aberta, ele vai voltar para essa lâmina que está aberta. Então, para abrir a lâmina, você pode vir aqui ou nos arquivos lá em cima. Open Image vai funcionar da mesma forma. Aqui você tem o menu de utilização, como em todos os softwares, e aqui são alguns botões de atalho mais utilizados. Então, dando prosseguimento, já vimos como abrir e como fechar. O próximo ícone é o do snapshot, para você tirar uma foto de uma área específica. Se eu clicar aqui nesse ícone, ele vai tirar uma foto de uma área específica e vai me permitir fazer o salvamento dessa área específica. Eu posso tanto tirar essa foto, né, salvar essa foto, como exportar essa imagem. Se eu clicar aqui numa área específica, eu quero exportar essa imagem aqui específica. Você vai preencher aqui os dados, e quando tiver tudo ok, as anotações que você fizer, ele vai habilitar aqui o botão de ok e você vai salvar essa imagem específica no local que você determinar, claro. Aqui também é a mesma coisa para envio por e-mail. O próximo ícone é para você salvar uma imagem, as alterações que você tiver feito nas imagens, né? Se você tiver feito alguma, você vai clicar aqui e ele vai te perguntar onde você vai salvar, ele vai te pedir o caminho para você salvar. Você vai salvar no local que for mais conveniente para você. Não fizemos alterações, eu não vou fazer nenhum salvamento. O próximo botão é um botão de ajuste de imagens. Aqui, normalmente as imagens já estão do jeito que a gente deveria ter para fazer o estudo, né? Mas é bom que você saiba que existe esse botão, se por uma eventualidade você precisar melhorar ou alterar a imagem, você consegue fazer por aqui. Por exemplo, você consegue aumentar o contraste, o brilho. Eu recomendo não fazer alterações se não tiver desadequado para você, porque algumas alterações podem ficar marcadas e você pode acabar salvando sem querer. Então, tá vendo aqui, se eu clicar no azul, ele vai azulando, se eu clicar no verde, ele vai esverdeando. Então, você consegue fazer várias alterações, mas normalmente ela já vem da forma necessária para os nossos estudos, né? Para os estudos dos interessados. O próximo botão, se você clicar nele, é um botão que vai apresentar as informações da lâmina que você abriu, da lâmina digitalizada que você abriu. Por exemplo, onde ela está salva, a descrição dessa lâmina, informações sobre o tamanho, informações em geral. Vai mostrar aqui a miniatura dela, se você quiser, o label dela, qual é o tipo de lâmina. Enfim, vai dar os detalhes de todas as informações. Esses dois botões seguintes aqui são os botões para você, o Go Back e o Go Forward, para você avançar ou voltar a movimentos que você tenha feito na lâmina.
Eu não fiz nada ainda, então só está o Go Back para habilitado. Mas se eu tivesse feito alguma coisa, o outro também habilitaria. O próximo botão, ele vai mostrar um manual, né? Funções, vai permitir que você movimente a lâmina como um todo, né? Por exemplo, você vai clicar nela, vai segurar e você consegue fazer uma movimentação, como se você estivesse movimentando a lâmina de vidro embaixo do microscópio. Muito embora você também consiga isso, se você clicar nessa mãozinha aqui, ó, nós vamos chegar nela mais tarde, você também consegue isso da mesma forma. É só clicar com o botão do mouse e arrastar conforme você desejar. O próximo botão aqui, ele vai te dar algumas... vai delimitar áreas de medidas. Por exemplo, se eu quiser colocar aqueles grids, né? Essas linhas de grade, você conseguiria fazer isso ou tirar as linhas de grade. Se você quiser, por exemplo, também ver uma miniatura da imagem que você selecionou, ela também permite. Então, dá para fazer bastante coisa com isso aqui. Normalmente a gente não tem essa necessidade, mas você consegue fazer alterações aqui se precisar dessas alterações. O próximo botão, ele vai te dar o... Deixa eu só voltar aqui como estava anteriormente. Ele vai te dar o botão de zoom. Você consegue aumentar ou diminuir a imagem para mostrar um ponto específico que seja do seu interesse. E aqui tem a escala de zoom que você consegue aumentar a imagem até 20 vezes. Esse é um botão de atalho, mas você também consegue fazer essa mesma função com aquele botão de centro, aquele botão de rolagem do mouse. Se você rolar o mouse, ele vai ter o mesmo efeito. Mas, se o seu mouse for daqueles antigos, que não tem aquele botão central, você consegue também, através desse botão aqui de zoom aqui, para mostrar e tirar o zoom. Esse próximo botão aqui, ele vai te mostrar aquela que nós já vimos anteriormente, os detalhes a ficha técnica da lâmina que está sendo utilizada, né? Ele vai mostrar o que é, um lilium, etc, etc, etc. O próximo botão deixa eu só voltar aqui, deixa eu tirar o próximo botão. Esse aqui a gente ainda não habilitou, mas ele vai te mostrar a miniatura, né, da lâmina que você está visualizando. Ele é interessante para alguns momentos, se você, por exemplo, tiver em zoom. Então vamos lá, eu estou aqui no Lilium, dei um zoom nesse local, mas eu quero ter uma visão de novo ampla daquela lâmina que estava inicialmente no tamanho padrão. Eu clico nele aqui, eu clico nele aqui, ele vai me mostrar o formato da lâmina completo aqui, ok? Tem essa função, não sei se é tão útil, é só para alguns momentos, né? Mas, enfim, aqui você tem como se fosse um zoom. Você tem aqui você está passando o mouse por um determinado momento e aqui, ó, nesse local, ele vai mostrar o que eu estiver passando o mouse, só que ampliado, muito, muito ampliado. Ele é essa função aqui, ó. Você vai definir aonde ele vai ficar, se ele vai ficar do lado esquerdo ou se ele vai ficar do lado direito. Mas ele é um zoom, basicamente um zoom. Aonde você passar a mãozinha, tá vendo? Ele vai dar um zoom naquele local. Que você também consegue, como eu disse, com o botão do mouse lá no... Ele vai dar um zoom do zoom, né? Então você consegue isso também com aquele botãozinho. A próxima função, ela vai te dar o modo de tela cheia. Ele vai tirar esses ícones aqui. Eu particularmente não gosto, mas se for uma imagem que você queira deixar ampliada, ele vai tirar aqueles botões lá. Mas eu prefiro dessa forma. Se você tiver necessidade, você pode utilizar.
O botão seguinte que nós vamos utilizar, esses outros aqui quase não tem, são anotações que você pode fazer, não tem muita função, né? Você pode fazer essas anotações de outras formas também. Esse aqui é para você fazer uma análise da imagem, mas basicamente o que você já faria com os anteriores, você também faz aqui. E o próximo botão é o botão com a mãozinha lá que eu falei, que se você clicar você consegue arrastar, você consegue diminuir ou aumentar o zoom da imagem e etc. O próximo botão é o do Zoom Navigation também, aqui, ó, que é essa mesma função. Você consegue dar clicando e dimensionar uma área, você dá um zoom numa área específica. Se eu clicar de novo, é lógico que tem o limite, né, de zoom, ele vai até 20 vezes, como nós já vimos, vai chegar a um ponto que ele não vai aumentar mais, mas você vai dando zoom conforme a sua conveniência. E sempre lembrando que com essa função aqui ativada, aqui você tem o zoom do zoom, né? Então eu dei o zoom num determinado local, aqui você tem o local ainda por onde eu passar o mouse, ele vai aumentando ainda mais. O próximo botão aqui na verdade ele vai extrair uma região específica, né? Por uma anotação que eu quiser fazer, tirar uma foto, ele vai fazer a extração dessa região. Então, se eu tiver, por exemplo, com algo que eu queira destacar, eu faço a descrição desse algo, salvo e faço essa extração dessa imagem. O próximo botão, deixa eu diminuir aqui um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar, voltar ao que era originalmente. Opa, perdão. Voltar ao que era originalmente. O próximo botão que nós temos aqui é o botão função de caneta. Se você quiser fazer anotações na imagem, então digamos que eu queira fazer um círculo aqui para dar uma destacada nessa imagem. Eu fiz essa marcação aqui, em cima dela eu posso trabalhar. Esse botão seguinte, que é caneta também, mas ele faz com linhas tracejadas. É só uma diferenciação do anterior, mas basicamente a mesma função. O botão seguinte, que parece uma reguinha, realmente é para você fazer medições. Digamos que você queira saber a distância entre esse ponto e esse ponto aqui da sua lâmina. Você vai clicar nesse primeiro ponto, vai arrastar até o ponto que você quer medir. E ele vai te dar as medidas daqueles pontos que você estabeleceu. Clica, segura e arrasta, e depois clica no segundo ponto, ele vai te dar aqui, 932,1 UM, né, unidade de medida. O próximo botão, ele vai permitir que eu faça vai marcar como se fosse um retângulo, né? É só clicar e arrastar, e ele vai fazer uma marcação de retângulo no local, de mesma função que os anteriores. Se eu quiser destacar uma determinada área, eu faço essa marcação. O do lado ele vai fazer basicamente a mesma coisa, só que em forma de elipse. Você vai clicar, ele vai fazer a marcação também como o anterior. Esse próximo botão aqui é uma setinha para você mostrar algo que seja do interesse. Por exemplo, você quer mostrar esse ponto específico aqui, você faz a seta lá, clica e arrasta até ela ficar do tamanho que você deseja. Pode ficar pequenininha, pode ficar bem grandona, do jeito que você achar mais conveniente. Este próximo botão aqui, ele é um botão que permite para você fazer marcações de contagens. Então, digamos que você está explicando sobre esses slides e você quer que, sem esquecer de falar no detalhe, você quer, por exemplo, falar desse primeiro ponto, em seguida você vai falar desse ponto, em seguida desse ponto, e aí você consegue fazer essas marcações. E aí fazer também observações, se você desejar, naqueles atalhos que já foram mostrados aqui. Basicamente, para uso do laminário, essas são as funções mais utilizadas. É lógico que, como eu disse, eu não sou da área de saúde e nem faço estudo ampliado do software, né? Mas basicamente para o seu uso pessoal, essas são as ferramentas principais. Com elas você vai conseguir dar
um upgrade legal nos seus conhecimentos e aumentar a visualização que você teria só em fotos de livros. É uma ferramenta muito útil, grátis, e que eu espero que te ajude aí a progredir cada vez mais no aumento do seu conhecimento. Ok? Por agora era o que eu tinha para mostrar, eu espero que isso tenha sido útil. Sempre lembrando, né, caso tenha sido útil e você queira receber novas postagens que a gente coloca no canal, clica lá no íconezinho para se inscrever, assim as próximas que eu subir você já recebe o aviso, sendo conveniente ou sendo do seu interesse, ela já fica disponível para você assistir. Se gostou, dá lá um gostei e é isso aí, pessoal. Até a próxima e bons estudos!